Estimado, e os Jogos Abertos? Você participou de 3 importantes e Rio do Sul foi a mais importante, me parece, em toda a história do Alto Vale do Itajaí, foi em 1971, né? Vamos fazer uma comparação rápida. Jogos Abertos de 71 e antes, e um pouco depois ainda, era uma história totalmente diferente de hoje em dia. Hoje nós temos a FESPORT, o Conselho Estadual de Desportos, e o Tribunal de Justiça também, que já vêm constituídos e que naturalmente coordenam toda a parte técnica dos jogos em si. Na época, toda a logística, toda a parte técnica, enfim, tudo que se dizia a respeito de Jogos Abertos era feito pela cidade sede. A única coisa que existia na época era um conselho técnico que era eleito no ano anterior, com alguns representantes, e forçosamente o presidente era do município sede, na época aqui foi Augusto Barcias, e era o que orientava o regulamento e sugeria modificações no ano anterior, para o ano seguinte. E eu vou dizer uma coisa, nessa história toda aí, no período que eu assumi, em setembro de 69, para a realização dos Jogos, eu tive mais na rua, isso incluindo o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, atrás de bola, atrás de rede, atrás de material para tiro-alvo, atrás de... Enfim, o que você possa imaginar, equipamento para atletismo, para Santa começar. Catarina não conseguisse? Nós não tínhamos nada. E os municípios... e tem mais um detalhe, você tinha que preparar os colchões de crina vegetal, que não existia colchão de espuma. Né? Para todos os atletas. Era obrigação da cidade sede. Então nós andamos, inclusive, aí quando me falaram em clina vegetal, eu digo, mas que bicho é esse? Aí é que eu fui descobrir que é do butiá, enfim, né? Nós andamos aí, curitibanos aí, em tudo quanto é lugar para conseguir. E quem fez para nós foi o Lippmann aqui. Aqui no Caceitiro. Perto do Caceitiro. Então, as histórias em torno desses jogos, dessa época, elas têm muita coisa. Tira o pombo existia na época. Além de você ter que ir atrás das máquinas, você tinha que ter alguém que criava o pombo, que era uma estupidez, né? Que eu não concordava com isso, né? Eu acho que tem outros meios, como hoje tem o tiro-prato, né? Esse era um ponto. O regulamento, o município sede tinha que confeccionar... O regulamento. Você tinha que ter a parte técnica das modalidades esportivas, chave e tal, e aí apareceu aqui em Rio do Sul, no futebol de salão, que se inscrevia todo mundo, 40 equipes, a dupla eliminatória. E hoje é fácil, né? Mas na época era um bicho de 7 cabeças, só era usado no tênis. Né? Aí trouxe o Rubens Lang, trouxe isso para Rio do Sul como modelo, e alguém conseguiu perder aqui. E aí saiu o congresso técnico e estava todo o Horst Kretschmann, o Graxa era o responsável pelo setor, sentado com os colaboradores dele, disse, agora, o que nós vamos fazer? Aí se saiu atrás de Rubens Lang para localizar ele na cidade, aí estava se divertindo, meio chumbado, ele chegou e disse, eu vou riscar aqui. Ele riscou aí, vai acreditar nesse negócio? Não, faz e não deu problema, né? Mas então são alguns detalhes do que cerca esse evento na época. Hoje, de 95, e depois eu fiz o 96 São Bento, que foi seguido. Já era bem diferente, né? Aí você tem só a parte da cidade. Você tem que ter alojamento, você tem que ter hotel, você tem que ter a estrutura esportiva, né? Isso você tem que ter tudo. E isso tudo na época foi feito em estádio municipal, aí foi feita a pista de atletismo, e foi uma série de coisas. Né? Então é diferente hoje. Agora, perdeu, você colocou aí quando falou que perdeu o encanto. Você trouxe isso aqui que é 50 anos dos Jogos Abertos, que foi editado isso aqui há 3 anos atrás. Isso. O Jair Aguirre emprestou para você, é uma edição da realização da ACAERT, né? Isso. Associação do Catarinense de Emissores de Rádio e TV, que sempre participaram muito dos Jogos Abertos e continuam participando. E aqui tem muita história dos Jogos Abertos, realmente fantástico. O que que, claro, antigamente Arthur Schlesser, em 60, em Brusque,
Eu imagino o que ele pensava. Confraternização de várias modalidades esportivas para congregar até municípios, interligar, fazer aquelas coisas fantásticas que é a aproximação das comunidades. Evidentemente que todo mundo entra numa competição para ganhar. E ele foi se desenvolvendo e foi criando o corpo. Em 71, o corpo já era diferente. Em 95 já era muito mais diferente. Só que depois ele teve uma fase que ele começou uma decadência. Como é que você vê essa decadência hoje, Ralf? Porque hoje o glamour não existe mais. Existe muito profissionalização. Tem a profissionalização, que é uma coisa automática, eu acho até. Que não tem como fugir. Não, até pelo desenvolvimento do esporte no país, né? Em todas as modalidades que você vê hoje em função de Olimpíadas e outras competições, campeonatos mundiais e tal, existe naturalmente uma profissionalização e bastante avançada. Só que na época as coisas eram diferentes, tanto é que você podia se inscrever, não precisava ter eliminatória. E isso com o tempo também se viu que tinha que ser mudado e eu acho que mudou para melhor. Hoje, isso é uma opinião muito pessoal minha, eu acho que os Jogos Abertos em si, eles perderam um pouco o encanto, o interesse, o tesão, como você falou, em função de algumas coisas. Vamos voltar a 95 aqui. Você conheceu a CCO? Lá na Barão do Rio Branco. O centro de imprensa. Nós tínhamos ali. Exatamente. Nós tínhamos mais de 150 entre emissora de rádio, jornal, revista e televisão. E todo mundo ali com a sua maletinha ligando e mandando ver para o estado inteiro. Mandando matéria para o estado todo. Fazendo o quê? Acompanhando o evento em loco. São Bento do Sul, nós tivemos um centro de imprensa maior do que esse aqui, com cerca de 200 emissoras que podiam chegar, engatar os fios e alô estúdio e estava no ar. E isso em todos os locais de competições, como aqui, e aí eu quero fazer até eu acho que uma justiça, uma homenagem aqui à nossa emissora aqui, a Rádio Mirador, do grupo, né? Que fez um trabalho aqui fantástico ainda hoje, eu falei com o Lorival sobre isso, esses dias nós recordamos sobre esses eventos, e nós tínhamos uma cobertura completa de tudo que estava acontecendo. Tanto é que as delegações tinham a nossa emissora como orientação. São Bento teve um centro de imprensa maior ainda, para mais de 200 emissoras e tal. Pessoal lá. Isso hoje, com o advento da internet, a facilidade de transmissão de dados, e que você não precisa mais ir lá em loco, só que perdeu o calor, a cobertura. Uma coisa é eu fazer uma Copa do Mundo, como nós fizemos aqui na Mirador, fez em 94, fizemos via televisão, um trabalho muito gostoso, só que a gente está à distância, você não está vivendo o evento. Uma coisa é eu chegar num atleta, pô, Neri, como é que foi a conquista da medalha no salto em distância, sei lá. Então, ali está um dos pontos, isso é uma opinião minha, que os Jogos Abertos perdeu um pouco a divulgação, perdeu o interesse de muita gente, perdeu o patrocínio de algumas coisas. Eu acho que isso tem que ser resgatado um pouquinho de uma outra forma agora, né? Chegou um momento que chegou a se dividir em 3 cidades. Indaial, Palmeirão e Timbó. Também. Como é que você vê isso? Claro, as 3 cidades são muito próximas. Eu acho que, nesse caso, inclusive, eu sugeri isso em São Bento agora. Você acha bom? Falei com o pessoal lá, digo, pô, por que não se faz aqui uns Jogos Abertos? Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre. A distância maior que tem entre uma cidade e outra é 15 quilômetros. Então, se vendo os complexos esportivos de cada cidade, você pode dividir isso por modalidade. Por exemplo, em tal local tem ótimas canchas de bolão e bocha. Então, essa modalidade vai para lá, esse pessoal do alojamento já vai ficar lá, ele não vai precisar vir para cá. Faz uma central de organização, de administração do evento e passa a administrar isso nas subsedes. Eu acho legal. Porque aí não é só a cidade grande integra uma região que tem condições de fazer o evento. Uma região pode assumir isso aí, pode fazer. Esse é o objetivo de Arthur Schlesser. Eu vivi de perto, né? Ele era presidente do clube em que eu jogava. Bandeirante? O objetivo era o quê? Era a divulgação do esporte, era fazer com que o esporte fosse para o interior,
progredisse no meio das comunidades e expandisse a prática dessa modalidade ou de diversas modalidades em alguma cidade. E isso hoje está um pouco prejudicado em algumas modalidades. Para nós encerrar o assunto dos Jogos Abertos, que nós vamos para o último bloco do programa, eu queria ainda falar de voleibol, lado profissional, Liga Nacional nossa, enfim. Tá. Neri, me permite, só sobre isso, quando eu digo que tem modalidades em que isso está prejudicando, que existem modalidades hoje, até o Eduardo nós comentávamos há pouquinho, natação, tênis, punho-bol, remo. Não tem 8 cidades que praticam isso. Que praticam esse esporte. Não existe campeonato estadual para isso. Sim. E esse era o objetivo de Arthur Schlesser. E aí o que faz esse município para que a modalidade saia? Plantam atletas em José Boatê, por exemplo, para fazer remo. Pô, tem um riacho lá, caramba. Né? Então, eu acho que essas coisas é que tem que ser revistas. Então, não tem, a federação não promove campeonato estadual, sai fora dos Jogos Abertos. Eu ia fazer pergunta e você responder, mas não vai dar porque nós temos que ir ao intervalo. Mas eu vou deixar uma pergunta ainda para encerrar os Jogos Abertos quando a gente retornar. Os municípios esperam ser contemplados com a sede? Muitos, não, eu não quero... A maioria quer a sede dos Jogos Abertos porque vai vir dinheiro normalmente do governo do estado. Eles querem o dinheiro e precisam do dinheiro, vão melhorar suas estruturas. Normalmente o governo amarra um pouquinho, mas acaba cedendo. Blumenau foi assim agora, o outro dizia o Blumenau já abocanhou. Mas, estimado, além disso tem um interesse político. Sim. E eu não vejo com bons olhos a política no meio do esporte. Eu não vejo, é minha opinião pessoal. Eu gostaria que você respondesse isso depois do nosso... Fundo do baú. Não, já estamos encerrando, já acabou o programa. Quem é? Ah, lá de cima? Sim, da serra lá do Recanto, quem é? Ah, o Santana? Sim, Santana, o que tu quer? Ah, não tem pergunta. Só para ver se ele bota uma peruquinha para encerrar. Tá bom, da esperança do povo russulense. Tá bom, estimado? Daqui a pouco ele deve estar em cima. Tchau. Bom, gente, olha a peruca da esperança. O nosso estimado Artenir Werner. O Nene para os amigos. O Nene da Dona Leontina, o Nene do Arnoldo Werner, o irmão da Nide e da Alessi. É verdade, o Nene. Cunhado do Valgenor, que me ajudou muito também. Cunhado do Valgenor, que ajudou muito também, é verdade. Tenir, muito obrigado. Um abraço, Nene. Foi muito bom você ter vindo ao programa. Um aperto de mão que eu gostaria de estar dando a cada um de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, meus amigos. Tá bom, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Me lembro muito bem quando a minha professora chegou aqui no Zimmermann, no Paulo Zimmermann, e disse, hoje a aula de educação física é voleibol. Aí um olhou para o outro, esse jogo de bicha aí.